As ocupações geradas pela criação de conteúdo digital aumentaram no Brasil quase 30% ao longo de um ano. A chamada Creator Economy vem se profissionalizando e se consolidando na forma de empresas. Eu sou a Leila Sterenberg e está começando o Meio Tempo, programa da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje a Natália Brandão, que é vice-presidente da Hotmart, e a Beatriz Pinheiro, professora e coordenadora de projetos da FGV Comunicação Rio. Meninas, bem-vindas. Obrigada, Leila, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a professora Beatriz, para falar de um tema que é de super interesse da gente. Olha só, a gente começa essa nossa conversa normalmente quebrando o gelo. Natália, quando você entrou na faculdade de Direito, depois na de Contabilidade, porque eu li ali a sua bio, mais ou menos. Se alguém te dissesse que um dia você ia estar como executiva de uma empresa ligada, que dá suporte, afinal, né, à chamada Creator Economy, aos tais criadores de conteúdo digital, que nem existiu na época, né? O que você diria? Olha, eu acho que eu não iria acreditar, né? Eu entrei na faculdade, todos os estudos que a gente fazia eram através de livros. O máximo de digital que existia era ler decisão judicial, né? Então, eu jamais imaginei que eu faria parte de uma indústria como essa, né? Nem que ela teria esse potencial que ela tem hoje. Eu acho que a gente sofreu uma grande evolução e mudança aí na maneira de consumir conteúdo ao longo dos tempos. E fazer parte disso é muito legal e disruptivo. E nessa linha bola de cristal, né? Se a tal bola de cristal te dissesse, quando você entrou na economia, certo? Certo. Que você um dia ia trabalhar com comunicação. Você ia dizer, fala sério. Eu também jamais imaginaria, né? Na minha época, na faculdade de economia, a gente vai para o mercado financeiro, ou vai para a área pública, ou áreas de empresas. E na época a gente sabia que ainda eram as grandes empresas ainda eram, né, empresas de petróleo, siderurgia, e isso foi se mudando com o tempo, né? Hoje as maiores empresas do mundo, né, são as Big Techs. Então, isso hoje, acho que quem está numa faculdade de economia já se imagina indo para trabalhar com comunicação, né? Mas na minha época, não, com certeza não. Oi, Natália, um estudo feito pela FGV Comunicação Rio, conduzido pela Beatriz, mostrou que houve um crescimento importante, né, da chamada Creator Economy, que é essa economia em que há esses criadores de conteúdo digital para as redes sociais e etc. E houve um aumento nas ocupações diretas e indiretas, um aumento expressivo, 30% quase, 29%. Isso surpreendeu vocês ou era uma coisa que vocês já esperavam? Eu acho que surpreender não, mas não deixa de ser um crescimento impactante, né? A gente acompanha o mercado muito de perto, esse mercado não só no Brasil, mas na América Latina também. E a gente tem visto um amadurecimento do mercado que faz com que nasçam novas ocupações ao redor do ecossistema da Creator Economy. Então, quando antes se falava muito do expert, do criador de conteúdo, que pegava um celular, gravava o conteúdo e disponibilizava na internet, às vezes para monetizar, muitas vezes gratuitamente, hoje você já vê toda uma equipe. Você tem agências de lançador, você tem copywriter, você tem designers, você tem contadores, advogados que trabalham para esse mundo. Então, a gente tem visto isso realmente acontecendo, crescendo cada vez mais. Tanto que a gente criou um produto recente chamado Hotmart Pro, onde a gente conecta exatamente essas pessoas que operam o mundo da Creator Economy. Então, assim, foi um número muito relevante pra gente, não necessariamente surpreendente, mas definitivamente impactante. É como você está dizendo, é uma cadeia, né? Tem o criador de conteúdo em si e tem um bando de gente com quem ele trabalha. E são 389 mil ocupações, pelo que eu vi no relatório. Isso são novas ocupações ou isso é o total? Que acho que eram tipo 302 mil, não é? No levantamento anterior, uma coisa assim. Isso, em relação ao estudo anterior, né, teve esse aumento de 30%. E o que a gente fez para chegar nesse número, né? O estudo, ele faz um levantamento com os criadores de conteúdo que vendem, que comercializam produtos na plataforma Hotmart. E a gente, dentro do questionário que a gente faz com esses criadores, a gente pergunta sobre pessoas, né, colaboradores que trabalham com eles direto e indiretamente. Então, a partir desse número, dessa resposta, a gente faz uma estimativa de pessoas que estão
trabalhando diretamente com a produção de conteúdo. Então, a gente está falando aí pessoas que trabalham, né, desde de design, de editores de vídeo, de copywriter, de todas as pessoas que trabalham para um produto ficar pronto e ser comercializado. Mas a gente sabe também que essa cadeia é uma cadeia muito maior da Creator Economy. A gente está tratando especificamente aqui no estudo dos produtores de conteúdo, né? Desse universo de produtor de conteúdo, que já é muito significativo, porque são números que eles não estão disponíveis, não são levantados ainda por bases públicas, e a gente já consegue, né, do estudo ano passado para cá, perceber esse aumento, que é bastante expressivo. Mas 389 mil criadores de conteúdo, ou isso já leva em conta, por exemplo, quem trabalha com eles? Leva em conta quem trabalha com eles, né? E todo mundo ligado à Hotmart ou não necessariamente nesse estudo? Nesse estudo é todo mundo ligado à Hotmart, né? Quer dizer, vocês dominam o mercado, né? Hoje a Hotmart é a maior plataforma, o maior ecossistema de Creator Economy do Brasil e estamos em expansão aí para o resto do mundo. E a gente tem esse vasto número de pessoas que trabalham direto ou indiretamente dentro do nosso ecossistema, né? Todos são parceiros, como a gente chama. Sejam os clientes diretos, né, com quem a gente está fornecendo ali todo o mecanismo, as funcionalidades para que ele possa viver da paixão dele, comercializando o conteúdo dele, o conhecimento dele, monetizando isso, seja as pessoas que operam o ecossistema com ele, né, então gerando oportunidades. E sinceramente eu acho que daqui mais um ano, se a gente fizer um estudo novo, vamos ver mais profissões e mais pessoas trabalhando ao redor disso de modos ainda mais diferentes, com milhões de novidades que estão aparecendo no mercado, né? Então, como é que funciona? A pessoa que está assistindo essa nossa conversa, de repente ela tem uma ideia, puxa, eu vou vender um curso de determinada coisa, vou criar um infoproduto assim assado. Aí procura vocês e aí faz o caminho para monetizar, para vender esse curso, é assim que funciona? A plataforma é bem intuitiva, você pode entrar, se registrar, né, e a Hotmart não cobra nada na frente, tem um custo de entrada muito baixo, né, a gente trabalha num formato de receber uma comissão a partir da venda que é realizada, então o sucesso do cliente é o nosso sucesso, que é o nosso modelo de negócio. Você tem o seu conteúdo, precisa de um celular, então baixíssima barreira de entrada, baixíssimo custo de produção, e você posta o seu conteúdo usando as nossas funcionalidades. Você pode simplesmente subir um conteúdo, pode subir um e-book, pode criar uma comunidade, pode, por exemplo, vender cursos de scrapbook e vender as páginas para o scrapbook em conjunto, como produto físico que a Hotmart tem no bundle. Então, tem uma série de possibilidades e de novo, de fácil acesso. Então, é um caminho, digamos assim, menos burocrático para você conseguir virar um empreendedor dentro desse contexto digital. E a pesquisa que vocês fizeram, qual foi a metodologia? Vocês entrevistaram as pessoas e tal, como é que foi? Isso, a gente fez um survey, né, um survey por telefone esse ano. Ano passado a gente fez o survey online e esse ano foi por telefone. Foram 612 criadores de conteúdo que foram entrevistados. E aí o nosso questionário ele é dividido, né, em um perfil socioeconômico desse criador de conteúdo, e a gente também pergunta sobre o uso de ferramentas, né, de inteligência artificial, sobre a parte de equipe, né, de colaboradores vinculados, as motivações para entrar nesse mercado. É um estudo que tenta entender não só o impacto socioeconômico, mas também o que está motivando essas pessoas ficarem, né, e se manterem nesse mercado de trabalho. Quer dizer, vocês falaram efetivamente com todas essas pessoas, né? Um trabalhão. É um trabalhão. E por que falar? É diferente, né? Do que fazer um questionário por escrito. É mais frio, eu imagino. Então, na verdade, a gente até migrou a metodologia do ano passado, que foi online, porque a gente tinha uma pressa, né, para fazer o estudo. Enfim, a gente tinha um prazo ali que a gente estava previsto, e a gente queria acessar essas pessoas. A gente até se pensou se a taxa de resposta ia ser baixa, e não, a gente surpreendeu que, diferente do tempo de coleta que foi no primeiro estudo, que foi quase 30 dias para as pessoas responderem, e a gente tinha que mandar o questionário várias vezes, lembrando, preencha, enfim. A gente conseguiu fazer em menos de uma semana por telefone. Então, assim, as pessoas ainda atendem o telefone, né, se prontificam a participar de uma pesquisa. A gente se identificou, né, uma pesquisa da FGV realizada em parceria com a Hotmart, e aí a gente foi super bem recebido, né, para participar com esses criadores de conteúdo. E para vocês, qual a importância de ter um raio-x assim? Acho que primeiro conhecer o mercado,
Existem muitos estudos, não só no Brasil, mas fora do Brasil, sobre o mercado de Creator Economy, sobre o potencial do mercado, mas nada como tangibilizar isso para nossa realidade, né? Então, poder conhecer os nossos clientes, pegar dados que não necessariamente estão dentro da plataforma, conseguir entender como eles operam, como eles veem o mercado, qual o perfil deles, torna todo o nosso trabalho também mais direcionado, para que a gente possa, enfim, trazer cada vez mais produtores de conteúdo, atender cada vez melhor eles e oferecer a eles o que eles de fato precisam e não o que a gente, talvez distante deles, ache que eles precisam. O estudo mostrou que aqueles que se profissionalizam no sentido de abrir uma empresa, virar uma pessoa jurídica, acabam tendo um faturamento maior. Por que isso acontece? Leila, eu acho que isso é consequência do amadurecimento do negócio, né? Normalmente se começa com uma ideia, uma vontade de ter uma renda extra, de começar algo novo. Começa de modo simples, com o celular, como a gente comentou, mas em algum momento a chave vira e você começa a perceber que tem coisas que são importantes para que dê certo. Então, você precisa proteger o seu conteúdo, né? Você precisa proteger o seu negócio. Isso é um negócio. Você precisa emitir notas fiscais, você precisa pagar impostos, você precisa realizar contratos com fornecedores, com copywriter que você vai contratar. O seu cliente quer receber um pouco mais de profissionalismo. Então, acho que na prática, é um amadurecimento, uma virada de mindset, onde você começa a perceber o infoproduto, né, a carreira de criador de conteúdo como, de fato, uma geração de renda formal, um negócio que você toca. Você começa a se perceber empreendedor, efetivamente. Então, isso acaba se refletindo em resultados maiores, mais consistência nas entregas, mais preparação para os conteúdos. Beatriz, quanto ao perfil desses criadores, pelo que eu li do relatório, na maioria eles têm até 40 anos, né? Eles têm curso superior, vários deles têm pós-graduação. Algo que tenha chamado a sua atenção, que você não esperava? Então, é um perfil altamente qualificado, né, para um mercado de trabalho que é relativamente novo. O que confirmou, né, do estudo ano passado para cá é que esse perfil é muito parecido. Ele se manteve, né, ele não se alterou. Então, o que chama atenção, eu acho que é principalmente isso. É um perfil jovem, isso já é um pouco esperado, porque são pessoas que querem trabalhar com digital, tem uma facilidade de trabalhar com digital, é diferente, né, de uma pessoa que já está empregada no mercado de trabalho e querer migrar, né, tem uma dificuldade maior aí, ou talvez tenha um medo maior de migrar. Então, esse perfil jovem que eu acho que é o que mais chamou a atenção, né, que ele está se consolidando, pessoas com menos de 40 anos estão fazendo parte desse mercado, estão criando de fato esse mercado. E um recorte por raça e gênero. Eu me lembro que no estudo do ano passado mostrava que a maioria de criadores era branca, né? E como é que fica isso? Houve uma variação, não houve? Como é que estão as mulheres nessa história? Tá, ainda não houve uma variação tão grande, né? Ela se manteve também. Nesse estudo, a maioria é branca e a maioria é homens também. Mas a gente teve um aumento de percentual de pessoas pretas como criadores de conteúdo, né? O que indica que pode ter tido um aumento de diversidade. A gente precisa continuar o estudo ano que vem para ver se isso vai se confirmar. Mas em relação ao ano passado já foi um bom indicativo, né? Uma mudança positiva nesse sentido. E em relação aos demais critérios, né, socioeconômicos, isso se manteve de um estudo para o outro. E como é que você vê a Creator Economy como uma ferramenta de inclusão, de aumento, de inclusão social, econômica e de redução da desigualdade? Eu vejo como, de fato, um mecanismo de mobilidade social, né? Como é uma baixa barreira de entrada. Todo mundo tem um conhecimento, assim, quando você é profissional em alguma área, você é uma manicure, você tem uma técnica específica para pintar a unha de modo que não deixe bolinha, por exemplo, no esmalte. Isso é algo que você pode monetizar, você começa muitas vezes distribuindo conteúdo gratuitamente na internet, no seu Instagram, e você pode acabar monetizando. Então, o que a gente tem percebido é que o jovem, ele busca conhecimento, e quando ele percebe que ele tem um conhecimento que ele pode monetizar, ele busca a Creator Economy como uma porta de entrada para o empreendedorismo. Você não tem custo com escritório, você não tem custo com ambiente físico, com papel, com pessoas. Você pode começar sozinho da sua casa, só que ao mesmo tempo que você tem essa baixa barreira de entrada, você tem um alto perfil de diferenciação no nível do creator. Então, a gente não está falando necessariamente de alguém que precisa ser PhD num tema para estar dividindo um conteúdo. Eu mesma comprei muitos cursos na minha maternidade sobre alimentação de bebê, sobre amamentação, sobre como fazer a mala
que eu tinha que levar para maternidade. Tudo isso é conteúdo num mundo onde há sede para aprendizagem rápida e simples, né? Então, de fato, é um mecanismo de mobilidade social. A gente tem visto cada vez mais jovens entrando. A Hotmart tem um programa super legal que chama Hotmart Decola, que é um programa ligado à periferia de Belo Horizonte para formar Creators Economy ali, especialmente na área que a gente quer estimular ali a entrada de diversidade e inclusão de maneira mais presente no nosso mundo. Ou seja, é uma política para aumentar a presença de grupos subrepresentados, periféricos, etc. Sim, romper uma barreira que muitas vezes parece existir, mas na prática não existe. Então, a intenção é mostrar que todos podem fazer parte dessa nova indústria, né? Que está crescendo, que tem um potencial imenso. Acho que a Beatriz trouxe no estudo dela os números dos reportes que a gente tem visto ao redor do mundo. Se fala aí até 2027, 480 bilhões de dólares dentro dessa economia. É muita coisa, né? O Brasil é um país altamente conectado na internet, que está acostumado e crescendo o consumo de conteúdo na internet. Então, eu digo que a gente está só começando. E o que vocês apontam como tendências na criação de infoprodutos, de conteúdo digital? Dá para enxergar o que vai estar bombando no ano que vem, daqui a 2 anos? Também é o exercício da bola de cristal, mas o que vocês enxergam? Qual é o teu palpite, Beatriz? Eu acho que, assim, que mostram, né, os números que a gente vê, é um mercado que está em expansão. Eu até, né, falo, é difícil a gente prever o que vai acontecer e afirmar em que momento que ele está. Ele está num patamar de consolidação, de estabilização, ou ele ainda está crescendo, né? Isso a gente precisa ainda de mais acompanhar isso durante um tempo maior para a gente conseguir afirmar. Mas certamente, né, as redes sociais estão aí, a gente está no digital, a gente é um país com um acesso à internet alto, né, o número de compradores digital é alto, a segurança digital aumentou, então a tendência é a gente continuar comprando ainda, né, consumindo muito pela internet, pelo digital. E a produção de conteúdos, né, de pessoas, eu acho que isso também tem uma tendência a continuar crescendo e sendo consumido, né? E talvez se consolidando. A gente só vai saber responder isso exatamente, acho que acompanhando ainda mais alguns anos com esse estudo, né? Um criador de conteúdo é necessariamente um influenciador? Não, né? São coisas diferentes. São coisas diferentes, acho que o criador de conteúdo, ele pode ser um influenciador, ele pode dar a opinião dele ali na internet, fazer influência de marca, se associar a marcas. E o criador de conteúdo pode também vender conhecimento, né? Então, dividir aquilo que ele aprendeu, seja no dia a dia profissional dele, seja através de estudos, formação de outras pessoas. Então, é uma indústria mais ampla do que simplesmente os influenciadores ali do Instagram, que ocupam, né, o papel dele de estar se associando a marcas e dividindo opiniões. É interessante que a gente vê um movimento também de gente que começa como criador digital, e aí depois vai atrás do mundo físico, digamos assim, quer dizer, abre uma loja. Sim. Isso é algo que tem acontecido, não? A gente tem visto os dois caminhos. Tanto aquele que começa no digital e ele consegue associar produtos físicos, inclusive acho que essa é uma das grandes tendências do nosso mercado, começar a diversificar a renda com a combinação do produto digital com o produto físico, como o contrário, aquela pessoa que começou no produto físico, comercializando cadernos, canetas, papelaria e eventualmente migra para o digital também para fazer mentorias, para fazer venda de produtos associados a técnicas para serem feitas ali ligados ao produto físico deles. Então, é um caminho de mão dupla. Acho que é uma das grandes tendências. E ao mesmo tempo qualquer marca, sei lá, de roupa, né, de comida e tal, você tem que estar no digital também. E eventualmente, dependendo do negócio, você tem que ser capaz de vender através de um Instagram, né? Se você não faz isso, você vai perder para alguma concorrência, né, Beatriz? Com certeza. A gente viu pelo estudo, a gente fez uma pergunta, né, em relação aos produtos físicos, que também tem uma tendência do público querer acessar aquele produto que antes era digital, acessar de forma física, né? Eu acho que a gente, até conversando bastante com a Hotmart, eles comentaram de um caso clássico de professoras de inglês que tinha uma apostila digital, e aí o aluno que queria estudar tinha que imprimir a apostila, e ela percebeu que tinha essa demanda, então ela começou a vender também produtos físicos. Então a gente
percebeu esse movimento e incluiu no questionário desse ano quantos criadores de conteúdo já vendiam no produto físico ou tinham intenção de vender. E a gente viu que mais da metade respondeu que tem essa intenção de vender ainda produto físico. Então, também é uma tendência, né, como a Natália comentou, inversa, né? Acho que tem produtos que podem ser transformados em físico e acho que o produtor de conteúdo vai buscar fazer isso também, né, para atingir os dois públicos. Meninas, chegou a hora de a gente botar na conversa a inteligência artificial. Eu conversei com o ChatGPT, disse para ele que, segundo uma pesquisa da FGV Comunicação Rio, mais da metade dos criadores de conteúdo digital no Brasil usam ferramentas de inteligência artificial e é muito comum o uso de IA para criar ou editar imagens, criar textos e áudios também. E aí perguntei para ele em que mais, né, que a IA pode ser usada. A resposta foi que dá para usar a IA na personalização. Quer dizer, a IA pode analisar dados demográficos, né, comportamentais, tarará, tarará. Otimização para SEO, que aí a gente vai ter que explicar para quem está em casa o que é SEO, né? Vocês se habilitem aí. Análise de dados, claro, porque coleta e analisa, né, o dado sobre o desempenho do conteúdo e tal. Geração de ideias até. Ele fala que bloqueio criativo, a IA pode auxiliar na geração de ideias. Então tá, IA. Automação de tarefas, ótimo, tarefas repetitivas, como edição de vídeo, gerenciamento de redes. Criação de experiências interativas, e aí o chatbot lá conversando com o seu cliente e tal. Tradução de conteúdo, realmente a IA para isso é uma mão na roda. Análise de tendências e criação de conteúdo em tempo real, quer dizer, a IA pode gerar conteúdo em tempo real, como legendas e tal. E ainda você pode fazer um eventual avatar, né, do seu vendedor, de você mesma, para botar lá no seu canal. E aí, Natália, o que você acha desse diagnóstico feito pela IA sobre a IA? Acho que foi bem, quase certeiro, vamos dizer assim. Acho que a IA facilita muito, ele diminui muito a fricção, especialmente no início, né? Muitas vezes você tem uma ideia e não sabe estruturar. Então, a gente tem, por exemplo, o Hotmart IA, que é um produto relativamente novo da Hotmart, onde você bota uma ideia e ele te ajuda a estruturar os módulos do seu conteúdo. É como você cria o esqueleto do seu curso ou do seu e-book. Ele te ajuda a precificar o produto. Muitas vezes você tem um conteúdo, mas você não sabe se você precifica a R$19,90 ou a R$1.900, por exemplo. Então, a própria IA pode fazer com base ali no conhecimento, digamos assim, que ela tem, né? Essa criação, essa estruturação desses módulos. Além disso, acho que a IA também vem num lugar de facilitar a coisa burocrática do trabalho digital, que por mais que seja menor do que o trabalho mais tradicional, do que o empreendedorismo offline, como a gente chama, existe, né? Você ainda precisa trabalhar com papelada, criar contratos, fazer tudo isso. Então, a inteligência artificial também vem nesse olhar. Agora, para mim, o que eu sou mais entusiasta, acho que é um pouco do que você trouxe aqui, que ainda me surpreende, para ser honesta, é a capacidade de você ter a inteligência artificial te apoiando na disseminação do conteúdo para os seus alunos. Então, a gente tem o Hotmart Tutor, que é um chatbox dentro da plataforma, treinado com conteúdo, o seu conteúdo, unicamente o seu conteúdo, não tem acesso ao conteúdo externo, nem ao conteúdo de outro creator, que o seu aluno pode tirar dúvidas. Meia-noite, você está dormindo, ele vai fazer uma pergunta e o Hotmart Tutor vai responder. E a gente está em fase de testes também, algumas ferramentas que vão permitir a tradução no lip sync mesmo. Então, a Leila vai poder colocar um conteúdo em português e um aluno italiano vai ouvir a Leila, com a voz da Leila, falando italiano, o conteúdo dela. Mas eu parlo italiano. Melhor ainda, então. Ô, Beatriz, SEO é o esquema de você facilitar a busca, né? Quer dizer, você usa palavras-chave para que esse seu conteúdo seja encontrado com mais facilidade. Basicamente é isso, Basicamente é isso, Então, acho que o criador de conteúdo, ele tem que pensar ali de uma forma estratégica como disponibilizar esse conteúdo dele. A gente também vê que ele investe em tráfego pago, né? Então, assim, ele faz anúncio do conteúdo dele também para chegar nas pessoas, né? Então, isso tudo faz parte da estratégia de vendas, né, desses produtores de conteúdo. Eles querem crescer, eles querem vender mais. E o uso da inteligência artificial também, né, tá dentro desse pacote
Acho que, como a Natália falou, ela facilita ali muitas questões, e acho que principalmente também para quem está começando, né, e não tem como ainda ter uma equipe, se estruturar, tem ferramentas de edição de vídeo, que facilitam, né, ele chegar na versão final do produto dele ali, e certamente a inteligência artificial é um atalho para isso. Para a gente encerrar, um desafio para vocês. Se vocês tivessem que amanhã virar criadora de conteúdo digital, assim, um infoproduto, um curso, alguma coisa, o que vocês fariam? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. E você, Natália? Eu acho que eu montaria uma mentoria para advogados operarem no digital. Acho que na minha faculdade eu nunca imaginei que eu aprenderia direito digital, né? Que a gente falaria de propriedade intelectual no formato que a gente fala hoje, com todas as nuances que envolvem essa discussão. E acho que muitas vezes, só vivendo o dia a dia, a gente sabe o tipo de discussão que acontece. Então, a gente estava aqui um pouquinho antes de começar a gravação, comentando dos desafios que acho que nascem à medida que a própria indústria vai se aperfeiçoando e amadurecendo. E que 6 meses atrás, talvez eu nunca imaginasse que clientes nossos passariam por questões como as que passam hoje. Então, acho que eu tentaria pensar alguma coisa para disseminar o conhecimento que a Creator Economy me trouxe dentro de um mundo mais tradicional, que é o mundo jurídico. Vai que você deu essa ideia para alguém que está assistindo a gente. E já eu não posso, então... Fica a dica, galera. Fica a dica. Muito obrigada, Natália, Beatriz. Valeu, gente. Obrigada a vocês também pela companhia. Se está assistindo a gente no YouTube, ainda não se inscreveu no canal, vai lá, faz isso. Comenta, participa, se engaja. Spotify, mesma coisa. Aí você fica sabendo quando tiver novo episódio. Até o próximo Meio Tempo.